O que você faria se você tivesse uma ideia brilhante para uma série com uma pegada meio parecida com o Arquivo X, com um tantinho de paranormal, um pouquinho de sobrenatural, um pouco de aliens, talvez, uma coisa meio interdimensional, só que passada em 1950, nos Estados Unidos, no território mais racista possível e protagonizada por pessoas negras, e essa série simplesmente não fosse aceita por nenhuma rede de TV. Se você for o Matt Ruff, você escreve um livro e esse livro eventualmente vira uma série de TV. E bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório de fandom. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lovecraft Country, a nova série da HBO, baseada no livro de mesmo nome escrito pelo Matt Ruff. Lovecraft Country explora a conexão entre os elementos de horror trazidos por H.P. Lovecraft e o racismo estrutural e embrenhado na sociedade norte-americana, usando o parâmetro de 1950 como seu cenário para fazer essa exploração. E o que para mim é absolutamente brilhante dessa ideia, além de toda a questão de que o H.P. Lovecraft mesmo era profundamente racista, misógino e todas as coisas que a gente sabe, é usar um fã de sci-fi, um fã da literatura de ficção científica, inclusive do próprio Lovecraft, assim, da história, da obra do Lovecraft, como personagem principal para lidar com isso. O protagonista no livro se chama Atticus Turner. Ele na série tá com um nome diferente, mas é o mesmo personagem e ele é um fã de ficção científica. Inclusive, vários dos personagens ao longo do livro são fãs de ficção científica, inclusive produzem ficção científica. E a gente vai acompanhar a história dele buscando o pai dele, que desapareceu de maneira misteriosa. E a partir daí a gente vai entrar nesse universo meio Lovecraftiano. Heroes go on adventures in other worlds. Defy insurmountable odds. Stories are like the living thing. Por trás das câmeras a gente tem a Misha Green, o Jordan Peele e o J.J. Abrams unidos nessa empreitada de trazer Lovecraft Country para as telas de TV. E a série é estrelada por Jurnee Smollett, Michael K. Williams e Courtney B. Vance. E a série introduz, quer dizer, não introduz porque ele estrelou um filme do Spike Lee que tá no Netflix, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou botar aqui em algum lugar. Mas a gente tem no papel principal Jonathan Majors, que é um ator relativamente novo e que eu acho que tem todo o potencial para explodir com essa série. It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. O H.P. Lovecraft tem ganhado, assim, uma certa atração no universo nerd, porque a gente tem muito material produzido baseado na obra dele, sobretudo no campo dos board games e dos videogames. Mas o H.P. Lovecraft é um autor profundamente influente, principalmente para quem gosta. Para quem gosta é ótimo. Mas a influência do H.P. Lovecraft já é um tema antigo, assim, para quem gosta de terror, por exemplo, eu sou apaixonada pelo Stephen King, e eu sei que o Lovecraft foi uma das inspirações do Stephen King para várias das coisas que ele cria. E a gente frequentemente faz referência a monstros Lovecraftianos ou universos Lovecraftianos quando a gente está falando sobre horror cósmico e horror interdimensional, essas coisas. É um autor muito influente, mas é um autor que era profundamente racista, misógino. A gente tem textos dele em que isso fica absolutamente claro. Mas as histórias dele são legais, e aí a gente entra naquele dilema do morte do autor, né? Assim, o que a gente pode fazer para lidar com essa questão? E eu acho interessante que o livro justamente faz essa justaposição entre os monstros do Lovecraft e o monstro que o Lovecraft meio que era, né? Assim, o quanto ele apoiava a supremacia branca e agendas, tipo a agenda do Hitler e coisas bem complicadas. Mas esse não é o propósito do vídeo. A gente hoje está aqui para falar sobre Lovecraft Country e não sobre os problemas do H.P. Lovecraft. Travelers being attacked in the surrounding woods. By what?
Para evitar entrar muito em terreno de spoiler, e sobretudo porque a série acabou de estrear e eu só vi um episódio, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, mas sem entrar em muitos detalhes, e depois eu vou falar sobre o primeiro episódio, que eu achei bastante legal. Eu nunca tinha ouvido falar em Lovecraft Country, é um livro relativamente recente, ele foi publicado em 2016, lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu soube que ia ter essa série, que a série ia ter essa pegada e tal, eu falei, nossa, eu preciso saber um pouco mais sobre, e aí eu fui ler o livro. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a estrutura do livro, porque isso pode eventualmente afetar a estrutura da série, e aí já deixa todo mundo mais ou menos preparado para o que pode vir. Só que eu não vou entrar em terreno de spoiler, isso é só um disclaimer, só um aviso, porque, enfim, eu acho que é importante. O livro é composto por 8 histórias interconectadas, a gente tem personagens que aparecem várias vezes ao longo das várias histórias e, na verdade, é um livro sobre uma determinada família, um determinado núcleo central de personagens, só que eles nem sempre estão presentes em todas as histórias. E isso é importante porque, eventualmente, pode ser que a gente tenha um episódio absolutamente isolado e, enfim, é só bom saber porque às vezes a gente fica meio perdido, né, nessas questões de estrutura. Mas o livro abre com a história, como eu disse, do Atticus, que na série é Atticus Freeman, que, enfim, é uma mudança que faz referência à temática do racismo, etc. Então, na abertura do livro, o Atticus está voltando para casa pela primeira vez em muitos anos. Ele tem um relacionamento bem conturbado com o seu pai, sobretudo porque o pai dele foi muito contra a ida dele para a Guerra da Coreia, lutar em favor dos Estados Unidos, quando, né, os Estados Unidos meio que não reconhecem eles como pessoas naquela época. Você tem ainda muito forte as leis bem racistas e complicadas de apartheid, de segregação dentro do ônibus, segregação de onde você pode comer, onde você pode beber água, essas coisas que a gente conhece da história com H maiúsculo. E aí o Atticus está voltando para casa porque ele recebeu uma carta muito estranha do pai dele falando sobre um legado, um segredo de família, não sei o quê, e que ele estava indo para um lugar chamado Arkham, aparentemente. E aí o Atticus fica preocupado e volta para saber o que está acontecendo com o pai dele. Ele então se junta ao seu tio, que é autor de um livro que é um guia para viajantes negros, né? Um guia que trazia restaurantes, lojas de conveniência, postos, oficinas que atendiam negros que precisassem por algum motivo cruzar os Estados Unidos e tal. Isso era uma prática bastante comum, você ter esse tipo de manual por uma questão de segurança mesmo. Atticus e George, o seu tio, então vão nessa jornada para resgatar Montrose, o pai do Atticus, e uma amiga de infância do Atticus se junta a eles porque ela precisa de uma carona para ir até a casa do irmão dela, que é em outro condado, estado, já não lembro muito bem. E é claro, como é uma história, como a gente já disse, que envolve elementos Lovecraftianos e a questão do racismo nos Estados Unidos na década de 50, eles vão encontrar obstáculos nos dois campos. O primeiro episódio, o título do primeiro episódio é Sundown. É uma referência às Sundown Towns ou Sundown Counties. A gente tem uma fala específica sobre isso no episódio, que era basicamente um lugar onde durante o dia você, negro, poderia circular e passar e ser minimamente, assim, muito minimamente não perturbado, mas à noite a sua segurança não estava garantida. Assim, se você estivesse circulando durante a noite, você poderia ser preso e, em se tratando desse período, sobretudo da história, eventualmente morto. E aí a gente tem uma cena muito tensa no episódio lidando com isso, que é assim, uma cena que eu achei fantástica quando eu tava lendo. Eu fiquei nervosa lendo, daquelas cenas que você vai lendo, você não sabe se você quer pular para saber se deu tudo certo ou se você quer ler pedaço por pedaço para poder passar por toda a tensão, sabe? A série, é claro, toma algumas liberdades na adaptação e tal, mas isso não vai ser um problema, com certeza, e eu, sim, acho que algumas coisas eventualmente podem até ser melhor adaptadas na série do que elas foram tratadas no livro, mas isso é natural de qualquer adaptação e revisão de um material já publicado, né? Eu gostei muito do primeiro episódio, eu acho que ele estabelece o tom, ele apresenta o universo, ele introduz os personagens de maneira muito boa, e eu tô ansiosa pra ver como é que alguns dos elementos do livro vão ser traduzidos ali pra série, porque tem umas coisas que são bem aquilo que você poderia esperar eventualmente de uma obra inspirada no Lovecraft. Se você não leu o livro, eu recomendo fortemente que você leia. Eu não sou daquelas pessoas que diz, você tem que ler antes de ver a série, ainda mais se a série já tá passando, né, assim, quem tem tempo pra isso.
Mas eu recomendo muito fortemente a leitura do livro, afinal de contas foi o que deu origem à série, até pra você poder saber essas diferenças e tal. E eu tô muito empolgada pra ver como é que tudo vai se desenvolver. Eu não sei se a série vai ser, tipo, com várias temporadas, ou se a ideia deles é fechar o livro e fechar a série direitinho. Enfim, essas coisas com TV a gente nunca sabe muito bem. Mas eu tô animada, eu achei o primeiro episódio uma entrada brilhante e eu espero que vocês, enfim, se não tiverem assistido ainda, procurem a série, entendam um pouco mais sobre a proposta dela e, cara, é muito legal. E eu provavelmente vou falar dela de novo ao longo do seu desenvolvimento, porque, né? E eu provavelmente vou acabar falando um pouco mais sobre o livro ou sobre a série ao longo do seu desenvolvimento, porque tem uns temas que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo. Agora sim, full disclaimer, full disclosure, eu não sou uma profunda conhecedora de H.P. Lovecraft. Na verdade, eu sou daquelas pessoas que embarcaram na onda dos board games que são inspirados na mitologia dele e tal. Eu sei as críticas, eu conheço as críticas, eu já li alguns trechos problemáticos da obra dele, mas eu nunca parei para ler um livro ou um conto do H.P. Lovecraft. Então, se você já leu alguma coisa do H.P. Lovecraft que você ache muito boa, deixa sua indicação aqui. A sua indicação? É essa a palavra? Deixa sua indicação aqui nos comentários, porque eu realmente quero ler, eu quero me atualizar, eu quero conhecer um pouco mais desse universo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. E até a próxima. Que a força esteja com vocês. Sempre. O que você faria se você tivesse uma ideia?